Olá, minhas florindas, meus florindos e afins. Depois de um tempo sem falar com vocês, voltei aqui para fazer a nossa reflexão sobre primeiro amor. Para quem está me acompanhando nas páginas do Instagram, pode florir. Eu estou falando sobre a nossa experiência do primeiro amor. Por quê, gente? Por que eu estou falando sobre o primeiro amor? Porque eu não sou romântica, não sou nada disso, não tem nada a ver com nada. Eu estou falando disso para poder entrar na história sobre relacionamentos abusivos. O primeiro amor, ele tem muito a falar sobre como você vai se relacionar no futuro com as pessoas. Então eu sou aqui um caso vivo para vocês, é para isso que eu estou aqui fazendo Pode Florir, pra gente poder falar nossas histórias, trocar nossas experiências de vida, pra gente chegar num veredito, né, gente? Por que eu entrei naquela fria? Por que eu só escolho o homem errado? Por que eu só me dou mal? Por que sempre eu cometo os mesmos erros? E não é bem assim, a gente tem que voltar no passado, né, conversar com a gente mesma. Claro, fazer terapia é muito importante, mas se você se auto-perceber, se você conseguir rebobinar a fita, ir lá no seu passado e ver o que aconteceu com você, você pode ter alguma ideia do que ficou de trauma, do que ficou incompleto e do que ficou para conquistar. Então assim, né, gente, já tô nos 40, já tô nessa fase aí de querer rebobinar e de ver o que aconteceu. Então eu tô aqui hoje para contar minha experiência para vocês. Eu postei coisas muito bonitinhas sobre o primeiro amor, que claro, é uma coisa extraordinária, todo mundo passa por isso e é maravilhoso. É borboletas no estômago, é você querer ver essa pessoa 24 horas por dia, é você não ter fome, não ter sono, não ter nada, você só quer ficar perto daquela pessoa e você imagina e cria histórias e vem toda aquela coisa que eu tinha falado antes sobre o patriarcado, como a gente é como robozinhos, né? Nós somos os ratinhos, os cobaias do nosso sistema patriarcal e da nossa cultura, no nosso caso, latina brasileira, né? Eu sou dos anos 80 e eu fui criada num regime super capitalista e, ao mesmo tempo, patriarcal, de que as mulheres servem os homens, as mulheres são escolhidas pelos homens. E eu vivi muito isso. Hoje eu tenho essa mentalidade de talvez mudar o que aconteceu comigo, né? Porque os homens também são vítimas, eu não tô falando que eles não são. Mas assim, gente, hoje tem informação. Se tá cômodo para esse homem de ser acostumado com a mulher servir, gente, hoje tem informação, tá? Você não precisa mudar a sua personalidade, eu vou mudar, não existe isso. Você pode se informar de como ser um parceiro melhor, de como fazer a pessoa feliz, de como dividir o espaço entre vocês num relacionamento saudável. Hoje eu falo sobre o primeiro amor para poder explicar para vocês sobre a minha etapa de como eu parei num relacionamento abusivo, de como eu fui me relacionando ao longo dos anos e nos meus 35 anos eu me casei com uma pessoa abusiva. Só que o porquê que eu fui e cheguei até aí? Então assim, vamos começar pelo começo? Então hoje eu tô aqui para contar para vocês a minha experiência do meu primeiro amor, que não vou dizer que me levou até lá, mas que as consequências da vida me fez não perceber como eu cheguei até naquele momento. Por muito tempo eu me culpei na vida sobre isso, falando, nossa, eu sou uma mulher tão independente, tive uma educação tão liberal, os meus pais nunca me prenderam, nunca foi exigido eu ter uma religião, nunca foi exigido eu falar com os meus pais, ser presa em casa, porque era errado isso ou aquilo. Eu sempre fui muito livre, sempre teve muito diálogo na minha casa, graças a Deus. Então eu sempre fui uma pessoa que sabia o que era certo e errado, e os meus pais me deixavam escolher o que eu achava que era certo pra mim. Claro que eles estavam ali pra me orientar o tempo todo, mas, né, eu fui aquela pessoa livre. Eu fui uma jovem livre, eu saía com as minhas amigas, meu pai me levava pra balada, eu podia, assim, beber moderadamente depois que eu completei maioridade. Então, eu sabia os meus limites, eu tinha meu pai e minha mãe, eu tinha minha retaguarda, eu estava protegida. Então, fui uma pessoa muito independente desde cedo. Eu não tive nada que pudesse me traumatizar. Então, os namorados que eu quis namorar, eu namorei. Quem eu quis terminar, eu terminei. E eu sempre me achei muito forte, muito independente, muito cheia de mim mesma. Não era uma pessoa insegura em relação ao meu corpo, aparência ou coisa e tal. Claro que, pra minha época, como todas as mulheres até hoje, o nosso corpo nunca estava perfeito, o nosso cabelo nunca estava perfeito. E a gente
tinha essa coisa de ser escolhida. Então, assim, na minha época, eu acho que até hoje, as mulheres, com toda a nossa cultura patriarcal, a gente tá acostumada a ser escolhida. Então, pra gente já ter sido escolhida por esse homem, a gente tinha que fazer tudo pra ele. E nisso faz com que a gente esqueça a nossa personalidade, quem nós somos. Porque a gente fica o tempo todo querendo agradar o outro. Ou pode ser vice-versa também. No caso aqui, o meu caso, eu tô falando da minha experiência como mulher. Então, em relatos, as mulheres têm mais experiência com esse tipo de atitude, né? Da gente servir ao homem sempre, porque nós fomos escolhidas. Então, vamos entrar no meu caso do primeiro amor? Eu me apaixonei com 13 anos, a primeira vez na minha vida. Eu estava na 7ª série. E eu lembro que era um menino, que ele era 1 ano mais velho do que eu. Ele era da idade da minha irmã. Eu estava na 7ª, ele estava na 8ª série. Eu tinha 14, ele tinha 15. Eu tinha acabado de fazer 14. E eu sou mineira, sou da cidade de Uberaba, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Eu tinha acabado de me mudar para Santos, né, litoral paulista. Que assim, gente, vamos combinar. Uberaba, Triângulo Mineiro é um pouco do interior, né? E Santos, uma cidade do litoral. Então, Santos é uma cidade que tem muito mais, assim, os jovens são muito mais, vamos dizer, descolados, né? Na escola as pessoas tinha surfistinhas, tinha os roqueiros e tinha os meninos mais livres. Então aquilo foi um encantamento pra mim, uma jovem de 14 anos, imagina, recém-chegada, eu achava tudo maravilhoso. Eu era muito magrinha, mas eu não tinha complexo de beleza nem nada. Eu não tinha experiência em relação a isso, de querer me apresentar pra outro rapazinho, digamos assim. Então me apaixonei por um menino da minha escola, ele tinha uma banda de rock, e ele tocava baixo e ele era assim, nossa, um sonho pra mim, né? Até que um dia eu encontrei com esse menininho na rua que eu morava, porque um dos namorados de uma das minhas melhores amigas era da banda dele. Acabou que a gente tinha amigos em comum e a gente acabou se conhecendo e a gente se deu bem e a gente começou a namorar. E pra mim, assim, gente, foi aquela coisa, né? Adolescente, Deus no céu, namoradinho na terra. Não me importava com mais nada na vida, só queria ficar perto dele. E eu me lembro que a gente tinha várias conversas, né? Que era uma coisa assim, a gente se dava bem. E nesse meio tempo, nós ficamos juntos 6 meses. De beijos, descobertas, conversas, e minha mãe indo me buscar na rua porque eu não ia pra casa pra comer, e minha mãe indo me buscar porque eu ficava até altas horas com ele e perdia a hora pra voltar pra casa. E naquela época era telefone, a gente ficava horas, 2, 3, 4 horas no telefone, pra vocês terem uma noção. Eu passava na frente da casa dele no final de semana, toda vez quando ele não tava, ou quando ele tava fazendo outra coisa, só pra passar perto da casa dele, só pra ver e saber que existia alguém ali que eu amava infinitamente. E assim foram 6 meses desse namoro, entre beijos, conversas e abraços, mas a gente não tinha, né, relação sexual, porque eu era muito nova e ele também. A gente não tinha essa conversa entre nós dois. Mas eu me lembro que um dia ele chegou pra mim e disse, a gente já tá junto há 6 meses e eu tenho 15 anos. E eu já fiz sexo antes na minha vida. Aí ele falou, eu sei que você não fez, mas assim, você me ama, você acredita que eu te amo, então essa é uma prova de amor, a gente precisa fazer sexo. E naquele dia eu fiquei assim chocada, porque, gente, imagina, na minha cabeça de 13, 14 anos, eu não me imaginava nua na frente de um homem. Primeiro que o meu corpo não estava preparado, eu estava começando a me desenvolver. Eu tinha acabado de ficar menstruada. E eu não imaginava alguém tocando e fazendo, porque claro que eu tinha noção do que era uma relação sexual, na teoria, digamos assim, mas na prática não. Mas aquilo não estava no meu momento, não era o meu momento. Eu não estava preparada nem para conversar sobre o assunto, imagina fazer. Então eu fiquei muito assim em choque. Eu falei, mas não, eu não tô preparada. E ele falou, não, mas você não me ama? Eu falei, eu amo, mas ele falou assim, não, mas se você me ama, você tem que fazer. Porque se você não fizer, eu vou ter que terminar com você. Porque tem uma menina que gosta de mim, da outra 7ª série da nossa escola, que eu acho que eu era da 7ª B, a menina era da 7ª A. Tem uma menina da 7ª A que ela falou que vai fazer comigo. E aí, olha só as palavras que ele usou, que eu nunca vou me esquecer na vida. Ele usou, você vai ficar miguelando a sua virgindade? Tem uma menina querendo fazer comigo. E, gente, naquela época, hoje isso aí é um abuso incontestável, mas naquela época era normal
o menino te pressionar e ainda te comparar com a outra e ainda fazer você se sentir culpada de não ter feito ou culpada de ter feito ao mesmo tempo. Então, assim, na minha concepção, graças a Deus, eu sempre fui muito respeitosa com o meu corpo. E por mais que eu tenha ficado muito triste, decepcionada e tendo me culpado durante muito tempo de que eu perdi aquele namorado porque eu miguelei a minha virgindade, a minha hora de transar com ele, eu me senti muito culpada depois disso, mas graças a Deus eu falei pra ele, não, eu não quero, eu não vou fazer, não está no meu tempo, eu não me sinto preparada. E ele terminou comigo. E eu me lembro que na escola, na hora do recreio, ele ficava com a menina na minha frente, se beijando e os dois ali no maior love e eu sofrendo. E eu me lembro que as minhas amigas falavam pra mim, mas você foi muito boba, você não cedeu, claro que ele te trocou por outra. Não tinha aquela amiga que falava assim, ai amiga, ele perdeu, ele é um babaca e você vai achar um cara que respeite o seu tempo. Não. O que a gente foi ensinada é que a gente deveria servir aquele homem, menino, porque a gente foi escolhida, afinal de contas. Mas graças a Deus não foi meu caso, ele terminou comigo, eu sofri muito, mas o que eu quero dizer de consequência disso é que eu não me tornei uma pessoa insegura, eu não me tornei uma pessoa problemática nesse caso, mas eu fiquei fria. Eu fiquei achando que todo namorado que eu arrumasse depois desse, de alguma forma ia me abandonar, porque eu não ia ceder em tudo. Então eu já botei na minha cabeça que, os meus relacionamentos devem ser superficiais, porque se eu me entregar muito, ele vai acabar me decepcionando. Então eu tive relacionamentos após esse que eu não conseguia me envolver 100%. Porque eu sempre achava que ia acabar uma hora ou outra por alguma razão ou motivo de que eu contrariasse aquele homem. Porque eu sou uma pessoa que falo, que eu sinto, e que se você não quiser que eu faça isso ou aquilo, a gente vai ter que conversar, porque eu não vou perder minha personalidade por isso. Então, na minha cabeça, após esse primeiro relacionamento, primeiro amor, eu não poderia me entregar. Então, simplesmente foi a minha defesa, gente. Eu coloquei isso pra mim e nos próximos relacionamentos eu sempre fui aquela pessoa que não me doava 100%, que não acreditava que se a pessoa falasse que me amasse de verdade, queria um futuro comigo e planejasse alguma coisa, eu não conseguia planejar nada. E eu achava que aquilo era o certo, que aquilo era a minha proteção, né? Como uma boa canceriana, eu não queria ser aquela pessoa que chorava por perdas de amores e ficava ali lamentando, lambendo ferida. Como eu tenho a personalidade forte, eu achei que isso fosse melhor pra mim. Então, até os meus 35 anos, os meus relacionamentos foram rasos. E quando eu cheguei aos 35, que eu me mudei pra Austrália, eu percebi que, nossa, eu já sou uma mulher, eu já sou experiente e eu posso, acho que, mergulhar de cabeça num relacionamento. Só que eu não tinha a experiência da conversa, eu não tinha a experiência de um relacionamento saudável sobre um diálogo do que eu quero, do que a pessoa quer, do que nós queremos. Eu só tinha aquela impressão de que eu não poderia me jogar 100% nesse relacionamento. Então, aos 35 anos, eu me casei muito rápido, porque eu achei que, como eu estava entregue 100%, aquilo ia dar certo. E acabou que o relacionamento foi abusivo, foi tóxico, mas não porque a pessoa era ruim, porque eu me deixei levar numa situação que eu achava que eu estava pronta. Então, hoje eu vim aqui para refletir com vocês sobre as consequências de um primeiro relacionamento. Principalmente na época dos anos 2000, que foi o meu caso, né? Foi 99, 2000, que nós ainda tínhamos essa cultura de servir aos homens. Hoje em dia, com muita informação, a gente consegue ver que nós podemos dialogar e temos uma conversa e os homens podem se informar e as mulheres podem também seguir outras mulheres, como assim eu faço aqui, pra gente se auto-perceber e ver que nós não precisamos ser escolhidas, que nós podemos nos apaixonar com quem nos respeita e com quem nos dê algo em troca. E também as adolescentes não precisa ficar revoltada e não precisa ficar se autoprovando para qualquer um, né? Com tanta informação e com as amigas e com
o nosso feminismo que tá andando junto aí contra esse tipo de patriarcado que a gente quer quebrar, a gente pode fazer sim relacionamentos melhores, a gente pode sim refletir, parar pra pensar e rebobinar a fita. Por que que eu não tô dando certo com ninguém? E por que que eu me dei mal nessa situação? Então eu tô aqui pra isso, pra abrir meu coração pra vocês. E eu quero deixar um beijo muito grande pra todos. E eu quero pedir pra vocês, se vocês têm uma história de primeiro amor, se vocês têm algum tipo de trauma ou não, se vocês têm uma história super feliz que você se apaixonou pelo seu primeiro namorado, vocês cresceram juntos e hoje estão juntos até hoje, que nem o caso da minha amiga Mel, que deu uma entrevista curtinha pra gente pra falar sobre o tema. Eu vou ficar muito feliz de compartilhar aqui na página, porque aqui nós temos uma troca de experiências, tá bom? Um grande beijo pra vocês, minhas florindas. Eu fico por aqui e me segue pra mais coisas, tá? Estamos juntas. Deixa eu dar um stop aqui, pelo amor de Deus, porque eu não quebrei meu negocinho. Um beijo.